Meus irmãos e amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast. Vou falar de um assunto bem atual do momento. Vou falar sobre coronavírus ou Covid-19. Nos últimos anos, temos visto acontecimentos que estão chamando a atenção dos meios científicos e de toda a opinião pública. Um dos temas mais atual que é a Covid-19. Mas o que diz a Bíblia sobre isso? Desde a criação do mundo, desde a criação do homem, convivemos com inúmeras tragédias. Jesus nos adverte em Mateus 24, versículo 8. Todas essas coisas são princípios de dores, e é necessário que tudo isso aconteça. Porém, não é o fim. Existia uma população chamada população antediluviana, pois existiu antes do dilúvio, conhecido como dilúvio de Noé. Quem nunca ouviu falar do dilúvio, da arca que salvou a vida de animais, inclusive a semente humana? Pouco se sabe acerca desta população, pois só quem nos fornece informação dessa população é a Bíblia. Posteriormente, com a proliferação humana, más informações foram sendo propagadas, ainda que um pouco ofuscado. Mas o fato é que, com o crescimento da humanidade, vieram as tragédias que não foram poucas. Vamos começar pelo Egito. O Egito antigo foi muito castigado no tempo dos faraós, quando ali habitava o povo hebreu, que são os israelitas do passado, e os israelenses de hoje. Ou seja, com os judeus vieram grande tragédia, como por exemplo, as 10 pragas, conhecido também como as pragas do Egito. A Idade Média e a Idade Medieval e a Idade Moderna não ficaram isentos de todos esses acontecimentos ou dessas grandes tragédias. Começamos pela pandemia. O que é uma pandemia? A pandemia vem do grego, que significa todas as pessoas. Pandemia é quando surge uma doença transmitida pelo contato ou pelo ar e se espalha com rapidez por se tratar de uma doença infecciosa. Em pouco tempo ela atinge uma cidade, uma região, até mesmo um país ou todo o planeta. Surgiu nos anos 541 a 750 uma das piores pandemias conhecidas, chamada de a pandemia Justiniana. Essa pandemia foi causada por uma falta de higiene que vinha nos navios quando vinham com cargas, que o povo não tomava banho, e ali foram juntando pela sujeira ratos, piolhos, pulga. Foi tão grande a falta de higiene que aquilo foi contaminando uma boa parte dos passageiros e os tripulantes. E isso foi se espalhando e atingindo e infectando por toda parte em que eles passavam. Seus sintomas eram de dor de cabeça, náuseas, febre, mancha pelo corpo. Eram mais de 1.000 pessoas, às vezes, que morriam por dia. Teve dias de morrer até 5.000 pessoas. Essas pragas foram chamadas de pragas misteriosas, porque não sabia o nome que tinha, e com o tempo foram chamadas de peste justiniana, porque veio no tempo do Império de Bizantino, na cidade de Constantinopla. E isso foi terrível. Diz alguns historiadores
Se fosse nos dias atuais de hoje, mais de 700 milhões de pessoas tinham morrido naquela época. Depois veio a peste bubônica ou peste negra, que matou 40% da população da Europa. E para complicar ainda mais, a Europa passava por uma crise de escassez de alimento e por isso milhares de pessoas também morriam em virtude da fome. Nesse período surgiram várias ideologias dizendo que aquilo tudo era castigo de Deus, era revoltado Deus com a humanidade. Pediu que rogava aos seus deuses e que clamasse a eles a fim de que passasse essa terrível crise. E depois veio surgindo a gripe chamada gripe espanhola. Houve também essa pandemia. Ela surgiu no ano 1918, período em que ocorria a Primeira Guerra Mundial. Foi chamada de gripe espanhola porque a imprensa que divulgava era a imprensa espanhola, ela que tinha muito poder sobre as divulgações. Mas, na verdade, ela deu-se início na China, a exemplo da nossa coronavírus atual. Agora, depois veio a varíola, uma peste também que surgiu na Idade Média e se alastrou com rapidez por toda a Europa. Seus sintomas bem parecidos com a outra: febre muito alta, dores de cabeça, bolha espalhada pelo corpo, que se transformavam em ferida. O número de fatalidades em virtude da varíola era muito alto. Até chegou ao Brasil. Foi tomado certas medidas drásticas. Em 1904, no século XX, a população do Rio de Janeiro se revoltou contra as medidas e as exigências tomadas por Carlos Chagas, mas as obrigatoriedade continuava. E até que em 1967 foi declarado a extinção da varíola. Mas agora já estamos ouvindo uma varíola chamada varíola dos macacos, agora recente, porém ainda é muito cedo para avaliarmos com precisão. O sarampo, por exemplo, uma epidemia que matou muita gente, principalmente criança. Foi a epidemia de sarampo dos anos 60, que ceifou muita gente aqui mesmo no Brasil, que ainda faz vítima até hoje. E o que diz a Bíblia sobre tudo isso? A começando pelo capítulo, voltamos ao capítulo de São Mateus, capítulo 24. Ouvides falar de rumor e de guerra. Olhai e não se assusteis, pois é necessário que todas essas coisas aconteçam. Porém, ainda não é o fim, porque levantarão nação contra nação, nações contra nações, reinos contra reinos, e que tudo isso são princípios de dores. Mas, repito, ainda não é o fim. Muitas coisas ainda poderão acontecer. A história bem recente da Primeira Guerra Mundial, em 1914 até 1918, em que milhares de vidas foram perdidas, deu-se início também os blocos comunistas. Passado 20 anos, veio a Segunda Guerra Mundial, com a chamada Guerra Roberta, que significa o eixo de Roma, Berlim e Tóquio, representando seus respectivos países, a Itália, a Alemanha, Japão. Milhares de mortes, né, ocorreram, dentre deles 6 milhões de judeus. Grande parte da Europa foi novamente arrasada, principalmente a Alemanha. Depois disso, vários conflitos desencadearam, guerra em menores proporções. Eu poderia citar, mas vou citar apenas 3. A Guerra do Vietnã, a Guerra do Iraque, a Guerra Relâmpago, chamado também de Guerra de 7 Dias,
entre Israel e as nações árabes, sem contar a queda do Talibã pelos Estados Unidos. Assim segue a vida. Vem agora a pandemia do século. Ela vem tirando a paz de muita gente, inquietando até mesmo os meios científicos, que é o HIV, a que mais matou e a que mais mata no mundo. Devido ao coronavírus, a Covid-19, passamos por vários lockdowns decretados por os nossos governantes, em uma tentativa de brecar as contaminações provocadas pela Covid-19. O mundo se abalou muito, mas com a vacinação estamos alcançando os resultados que queremos. Porém, o pior é que agora fomos surpreendidos com um conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, que volta a tirar o sono de muita gente, principalmente dos nossos economistas, que vem trazendo problemas sérios na nossa economia global. Então, meus irmãos, parece que cada dia surge uma novidade. Já nos dias, Isaías já citava no capítulo 24 e versículo 20, essa seguinte passagem, que a terra cambaleava que nem um bêbado, balança como uma cabana e caía como com o vento, pelo preço da sua culpa, e jamais se levantará. Estamos indo para esse caminho, já estamos passando por alguma dessas coisas. Em Naum, versículo 2 e versículo 4, e ele ainda repete ainda a furiosidade. Os carros andam furiosamente pelas ruas, cruzam em velocidade pelas praças, em toda a direção, suas tochas acesas parecidas com relâmpago. Assim fala o profeta Naum. E Daniel afirma ainda no seu livro, no versículo 12, capítulo 12 e versículo 4, quando ele cita a sua profecia do fim dos tempos, que no fim dos tempos correrão muito de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará. Vivemos uma revolução tecnológica, as profecias estão se cumprindo. Ainda afirma em Isaías 40, versículo 22, ele está sentado sobre o globo da terra, ele se refere aí a Deus, cujos moradores serão como gafanhotos. Para que serve um gafanhoto? Pergunto eu. Para nada, a não ser para a destruição. Quem não sabe que uma nuvem de gafanhoto, quando ataca uma plantação, destrói tudo em pouco tempo? Por isso que João, já em Apocalipse, cita ele como grandes devoradores. Ainda de João em Apocalipse. E vi cair do céu, terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. Houve o grande terremoto. O sol se tornou negro, a lua avermelhada como sangue. Isso virá antes que venha o grande dia do Senhor. Por isso que Mateus 24, versículo 12, versículo 12 afirma: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Caro amigo e irmão, quando o homem não descobrir a maldade que existe nele mesmo, jamais ele descobrirá a bondade de Deus. Quando o homem diz a si mesmo, eu tenho muita fé, Deus o diz, vós sois de pouca fé. Enquanto o homem diz que ele é bom, o Senhor diz para ele, vós sois mau. Somos os maiores predadores da terra, capazes de destruir até a nós mesmos. Voltando um pouco atrás em relação a algumas profecias, cremos que muitas delas já se cumpriram. Outras estão se cumprindo e as outras ainda estão para se cumprir. Por exemplo, a Bíblia fala em Apocalipse de uma úlcera, ou seja, uma ferida, né? Que se torna atormentante ou atormenta a humanidade.
Há quem diga que essa varíola pode ser uma grande candidata a essa úlcera, que está escrita em Apocalipse. Não podemos afirmar, mas há historiadores que falam isso, e porque suas características de feridas, dolorida, transformada pelas bolhas por todo o corpo. A busca incessante do homem pelos seus caprichos e suas vaidades pode até levar, muitas vezes, a algumas vitórias. Porém, saiba que as mesmas podem levar muito fracasso, muita decepção e muitas tragédias para si mesmo. Abrimos os nossos olhos, nosso entendimento, para entender o mistério revelado por Jesus Cristo. Amém.